Novas informações diretas de Eiichiro Oda, nova família de Tenryubitos revelada, a confirmação pesada de Queen ser ou não o pai do Franky, Vivi em seu futuro glorioso e em seu futuro tenebroso que é muito pior, muito pior do que você imagina. Bonnie Mugiwara demais, novidades sobre a quinta marcha, o nome do barco de Kuma que é uma homenagem ao maior fã de One Piece do mundo, o retorno de Yamato e o deus Enel, a reflexão acerca da humanidade com a filosofia de York. Finalmente, a revelação de quem era o homem na capa do capítulo 631. Era de fato York, o capitão dos piratas Rumbar? Esse, meus queridos, é o SBS do volume 113 de One Piece, com perguntas feitas pelos fãs e as respostas do nosso queridíssimo Eiichiro Oda. Então, vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal e simbora, que isso, meus queridos, é Big News. Big News! E começamos o SBS com um pedido de um leitor. Eu adoraria ver como a Vivi ficaria com 40 e 60 anos. E aí o Oda, cara, fica muito contente e agradecido, desenha o seguinte: aos 40 anos, vamos Karu, rumo ao East Blue. Aos 60 anos, ora, você é bem habilidoso, fu. Isso no caso, na sua versão que deu tudo certo, tá tudo maravilhoso, Vivi, rainha de Alabasta, incrível, maravilhosa. E aí, no futuro que as coisas dão errado, aos 40 anos, vou te deixar tonto, seu desgraçado. Parece um bagulhão, tá muito bizarro. E aos 60 anos, Luffy, se já existiu alguém com esse nome, cara, aí tá... Mano, estraçalhada, estragada. O Oda não respeita ninguém. E o detalhe que a gente não pode deixar passar, né? A Vivi com 40 anos, quando tudo deu errado, virou uma pirata, né? Tá ali, destruída, machucada. E já com 60 anos, nota a roupinha dela, meu irmão. Ela cedeu, carregando ali 800 anos de eu sou um Nefertari e eu não vou me unir ao governo mundial como o dragão celestial. Mas quando a Vivi, mano, cagou tudo, deu tudo errado, ela foi, meteu a roupa de astronauta e cara, ela com 60 anos aí é um dragão celestial. E pensar na Nefertari e Lili e vendo... Ai, meu Deus do céu, dureza, Oda, obrigado por isso, parabéns mesmo, bem legal. Seguimos então com outro leitor que fala: essa é minha primeira pergunta. Sabe aquelas mini histórias de capa que você faz? Meu pai disse que quando um personagem aparece nelas, ele nunca mais volta a aparecer na história principal. Isso é verdade? De jeito nenhum, isso não é verdade. As séries de capas que já fiz incluem Bug, Kobe, Django, Hachan, Wapou, Ace, Gedatsu, Encontro com a Baroque Works, Enel, CP9, Caribou, Jinbe, a Grande Frota dos Chapéus de Palha, Bege, Germa 66 e Yamato. Já fiz isso várias vezes. A maioria desses personagens acabou voltando para a história principal. Basicamente, as histórias de capa servem para mostrar aos leitores o que esses personagens estão fazendo no momento. Também existe um livro chamado One Piece Doors, que reúne todas as histórias e é bem fácil de ler. Mio-chan, você tá curiosa para saber se Yamato vai aparecer de novo, né? Risos. Espere para ver. Então temos confirmado o retorno de Yamato. Isso para mim, cara, tá bem claro nessa risadinha aí do Oda e também algo que a gente aguarda, né? A promessa lá no final de um ano foi feita e o personagem vai voltar em algum momento agora. E o Enel Eiichiro Oda vai voltar? Porque assim, o Bug voltou, o Kobe voltou, até o Django voltou lá em Marineford, Hachan também, o Wapou, Ace, uma galera da Baroque Works, o Crocodile também, CP9 voltou, Caribou voltou, Jinbe, cara, se tornou um Mugiwara, a Grande Frota dos Chapéus de Palha promete incendiar o mundo num evento de proporções históricas, o Capone Gangbang, cara, aí fica tranquilo, vai viver feliz demais, merece muito. Então, cadê o Enel? Cadê o Enel? O retorno do homem tá próximo, vai ser em Elbaf. E a próxima pergunta, falando de Elbaf, o leitor fala o seguinte: para quem ainda tá se perguntando, já não tá na hora de resolvermos o mistério da pessoa vista de costas na capa do capítulo 631? Vou direto ao ponto. É ou não Chique o Leão Dourado? Ou talvez a mão esquerda do rei dos piratas, Scopper Gaban? E o Oda na pompa responde: você tem uma boa memória, aquela pessoa é
o Gaban. Ele simplesmente não consegue abandonar o hábito de viajar, tem andado por aí então sem parar. Afinal de contas, ele é um navegador. Imagina só, né, que alegria, imagina só a alegria do cara se ele tivesse apostado seu coração nisso e o retorno de Eiichiro Oda é o homem que ele sempre acreditou. Imagina que situação maravilhosa seria pra esse homem, não é mesmo, meus queridos? Que alegria! E agora a gente passa por uma pergunta mais de estrutura, né? O leitor pergunta: os 9 Bainhas Vermelhas se tornaram daimyos de suas respectivas regiões, mas como eles foram escolhidos? Não me diga que tudo foi decisão do Kinemon, né? Como esperado do Kin-san. Oda fala: sim, com os odiados Kaido e Orochi fora do caminho e com Oden não estando mais entre eles, seu filho Kozuki Momonosuke declarou seu governo sobre o país de Wano. Embora a mente de Momonosuke ainda seja de uma criança de 8 anos, cabe aos Bainhas Vermelhas apoiá-lo. Veja como Wano está agora em comparação a antes. A Vila Okobori, a mina dos prisioneiros Judon, as fábricas e Onigashima, tudo isso desapareceu. Como mostrado na história de capa, após muita conversa entre eles, os Bainhas Vermelhas decidiram se espalhar pelo país assumindo papéis como daimyos de diferentes regiões. A capital das flores é supervisionada por Kinemon como o ancião principal e Nekomamushi como o chefe do submundo, apoiando, claro, Momonosuke. Yamato, por sua vez, ainda está aprendendo sobre o mundo. A distribuição atual de Wano é a seguinte: Capital das Flores, Nekomamushi, Kinemon e Momonosuke. Kibi, Denjiro. Kuri, Inuarashi. Udon, Raizou, Hakumai, Kawamatsu e Ringo, Kikunojo. Agora, obviamente, né, pra alegria do povo, o que não poderia faltar, não é mesmo? Uma pergunta incrível, cara, revelações bombásticas não. O Oda falando sobre pinto. Oda Sensei, bom dia. Eu sou o Masahito e tenho 6 anos. Estive pensando em uma nova Akuma no Mi. Eu a chamo de a fruta do croc-croc, Shaki-Shaki no Mi. Ela faz com que os ataques dos usuários fiquem afiados. E aí Oda responde: olá, Masahito-kun de 6 anos. Isso é muito legal, a Shaki-Shaki no Mi, hein? Talvez eu use essa ideia porque ela é muito fofa. E aí na sequência a gente tem a pergunta de... e o negócio do Jinbe é azul? E essa pergunta, na verdade, foi feita por Amimi-chan, de 5 anos de idade. Oda contesta: o quê? Ok, Amimi-chan de 5 anos, mas... o que você tá perguntando? Sim, o negócio do Jinbe é azul. Já não bastava ter falado que ele tinha 2 negócios, né? Agora ele confirma que é azul. E aí, partindo das profundezas da Ilha dos Tritões, a gente vai em direção aos céus em Marejoa, com o leitor perguntando: os dragões celestiais Santo Rosvard, Santo Charlos e Santa Cháuria, eles são de qual família? O Oda responde: eles são da família Rosward. Os pais do Santo Rosward devem ser um bando de idiotas, porque o nome completo dele é Rosvard Rosvard. Me deu uma vibe meio Tony, né? Que, diga-se de passagem, para uma Rênia maravilhoso, perfeito, sensacional, Tony Chopper. E eu fiquei pensando, será que David Jones vai ser David Jones? Pelo amor de Deus, Oda, vamos com calma. Enfim, realmente os pais do Santo Rosward são uns idiotas, certamente. Isso aí ninguém tinha dúvida. Ou um neto deles, um bostão, San Charles, idiota. E ali, mantendo as perguntas nas alturas, o Oda responde sobre o Zunisha. O Zunisha faz cocô? O Oda contesta: Eka. Essa é sua primeira pergunta? Que nojo. Mas é claro que faz cocô, naturalmente. Algum aventureiro acaba indo para lá e pensa: essa ilha inteira parece um pântano. Depois de um tempo, a ilha inteira afunda e vira nutriente para o mar. A pergunta que fica é: o que Zunisha come então? Reis dos mares? Criaturas colossais que estão ali no Novo Mundo? Desses mares tão caóticos? Provavelmente sim. Poderia ter comido o bostão do Jack, né? Mas tudo bem. E aí a gente parte para uma pergunta mais filosófica e bem interessante, cuja resposta é reflexiva. Vamos lá. Olá, Oda. Eu tava pensando, já que a York quer se tornar um dragão celestial, isso significa que o próprio Vegapunk, antes de se dividir em satélites, também tinha ao menos um pouco desse desejo? O Oda contesta: entendo. Isso te chocou? É um tema complicado, mas na minha visão, todo ser humano tem grandes desejos por várias coisas. É só quando temos a razão para controlá-los que realmente nos tornamos humanos.
Se definirmos razão como justiça, leia-se Shaka, então sentimentos como ódio pelos dragões celestiais ou o senso moral que nos diz você não deve matar as pessoas, também vem da razão. Mas se for assim, talvez todos nós tenhamos um pequeno dragão celestial dentro de nós. Essa é minha teoria extrema. Por favor, levem na brincadeira. A minha resposta é possível que dentro dos humanos exista o desejo de se tornar um dragão celestial. Vale muito a reflexão sobre o que o Oda falou aqui porque é bem profundo, mas nesse momento a gente vai partir para a próxima pergunta, cujo leitor questiona: olá Oda-san, no mundo de One Piece existem 2 calendários, e isso aqui eu particularmente me interesso muito. A Era do Círculo do Mar, Kaien-Rek, e a Era do Céu, Ten-Rek. A que períodos cada um se refere e em que ano estamos atualmente? Ah, entendi. Os leitores casuais provavelmente já se esqueceram que esses calendários existem. Risos. Você tá curioso, hein? Tá pensando que um deles deve ser o calendário mais antigo, certo? A resposta é: atualmente estamos no ano de 4141 da Era do Céu e no ano 541 da Era do Círculo do Mar. Ambos ainda estão em uso. Aliás, em Skypiea, tudo aconteceu há aproximadamente 400 anos, mas eu arredondei direitinho para 400 anos. Pode esquecer essa informação. Já comentei sobre esses calendários em alguns vídeos e aparentemente a gente estava muito preciso no calendário do Círculo do Mar, né? Realmente, estamos ali no ano de 1541. Essa pergunta aqui mexeu com o meu coração. O leitor falou: é fofo que o Kuma tenha usado o desenho da Bonnie como sua bandeira. Você pode me dizer o nome do navio dele? E aí Eiichiro Oda, com todo o seu coração, responde: chama-se Lip Out Jewelry. Cara, uma homenagem de coração pra mim. Kuma, eu te amo, obrigado pelo carinho. Colocar o nome do seu barco Lip, porra, significa o mundo pra mim, tá? Lip Out Jewelry significa joias que se destacam, joias que brilham, que saltam aos olhos, que impressionam. Isso, obviamente, é uma referência à sua filha Jewelry Bone. Que óbvio, é uma joia que merece ser guardada 7 chaves, protegida, brilha muito e se destaca. Falando em brilho e destaque, um leitor pergunta: a pupila do Luffy é bem pequena, não é? E se ele usasse lentes coloridas, como ele ficaria? E Eiichiro responde assim, cara. No desenho do lado tá escrito: eu vou me tornar o rei dos piratas. E no desenho com as lentes coloridas, que parece o olho da Nami ali, enfim, tá meio... eu vou me tornar o rei das cópias piratas. Detalhe, um dos primeiros editores de One Piece ficou extremamente comovido e impressionado como Oda conseguia fazer um olhar tão simples, né? Um olho tão simples esteticamente, ter tanta expressividade. E isso é algo que eu carrego até hoje quando eu leio One Piece. Eu sempre olho pro olho do Luffy e eu vejo que carrega sentimentos ali. É muito claro quando ele tá furioso, é muito claro quando ele tá confuso, é muito claro quando ele tá feliz. Então acho que Oda consegue muito bem traduzir, cara, com um ponto ali, as emoções do seu protagonista. O leitor pergunta: Bonnie tem apenas 12 anos, mas mantém a aparência de alguém na casa dos 20. Ela vai continuar com 12 anos a partir de agora? O Oda responde algo que a gente já especulou aqui e é muito bom ver isso sendo confirmado pelas palavras do próprio autor. No mar, ninguém levaria a sério uma criança como capitã, e parecer mais velha também foi conveniente para sua jornada em busca do seu pai. Mas agora que ela está a bordo do Sunny, que está em Elbaf, ela parece se sentir segura o suficiente para permanecer como uma criança. Fiquem de olho nela de agora em diante. Bonnie Mugiwara, Bonnie junto de Nika, o deus do sol, para chegar ao amanhecer, Bonnie nova tripulante do Sunny? Vocês nos comentários que debatam sobre isso. Vocês sabem como eu me sinto em relação a essa queridíssima, nessa tripulação maravilhosa. E essa aqui é uma pergunta que foi feita para responder, na verdade, aos mais teimosos da comunidade. O cara perguntou: Dati, o Frank e o Queen são pai e filho? Basicamente, a gente teve uma resposta disso através de SBS, somado também com o Vivre Card do Queen. Então a gente relacionou as coisas e estava muito gritante, praticamente evidente que o Frank é filho do Queen. E aí o Oda fala: hã? Abre aspas.
Oh não, eles perceberam. Devem ter visto no One Piece Enciclopédia Vivrecard que o ano do nascimento do filho do Queen é o mesmo ano que o Frank nasceu. E o ano em que o Queen abandonou seu filho também coincide com o ano em que o Tom acolheu o Frank. Seria estranho os leitores saberem algo que os próprios personagens não sabem. Vou ter que improvisar uma resposta pra sair dessa. Não. Eles... Não são não. Ou seja... Eles são. Tem vídeo no canal bem dedicado a isso, com a teoria completa, tudo apontado direitinho. E já tava bem na cara, né? Agora, se isso é maneirão ou não, já são outros 500, né? Porque, pô, colocar em SBS algo que poderia estar nas páginas do mangá, pra mim não faz muito sentido, né? O Frank estava constantemente aparecendo em Wano. O Queen também estava constantemente aparecendo em Wano. Então por que não ter um lance ali, um momento para entendimento ou trabalhar de alguma forma a mesma coisa com o passado do Kid, que foi colocado em SBS e não trazido nas páginas do mangá? Cara, se coloca ali e aprofundar o personagem, ia dar mais valor para ele e consequentemente a sua vitória com o LoL em cima da Big Mom. Mas enfim, Queen, pai do Frank mesmo, tá confirmado. Porcaria, coloca o meme aí do café, vai. Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma, desculpe. Um leitor perguntou: fiquei muito animado quando as novas técnicas do Gear 5 do Luffy, Gomu Gomu no Dawn Whip e Dawn Rocket apareceram, mas quando vi a palavra white, branco, esperava naturalmente punch, socar. Isso teria sido ainda mais empolgante, então por que é lido como Dawn amanhecer? Oda, o que você quer dizer com quando é branco tem que ser punch? Esse não é esse tipo de mangá. O que o Oda tá fazendo aqui na verdade é uma piada, né? Porque White Punch é uma bebida alcoólica e o público-alvo de One Piece é menores de 18 anos, né? Tá sendo publicada numa revista com a faixa etária Shounen. Então é pra molecada, pra galera, apesar de obviamente terem milhares, na real milhões de adultos consumindo a obra. Então a novidade que o Oda traz, né, e promete aí sobre o Gear 5 nesse momento é uma piada, tá? E não traz diretamente nada. Meus queridos, e esse foi o SBS completo do volume 113 de One Piece. Eu espero que você tenha gostado, tá? Pra ser bem justo, eu achei um SBS com revelações... com poucas revelações, né? Com confirmações de coisas que a gente já especulava com 99,9% de certeza. Também teve pergunta de Pinto, né? Como é de praxe, relações com a Bonnie e Kuma que eu achei muito legal, mas eu queria ter visto algo mais de Cavaleiros Sagrados, revelações de nomes além da família Rosward, porque, né? Pelo amor de Deus. Cocô do Zunisha, Pinto do Jinbe, estrutura de Wano que já foi mostrada em toda essa história de Cap e agora ele só trouxe um resumo. Claro, a confirmação do Scopper Gaban sendo homem do capítulo 631 é bem maneira, mas também é algo que a gente já estava juntando os pontos e já acreditava. E claro, né, Halloween, então Oda também decidiu mostrar a Vivi, mano, linda, maravilhosa e, por outro lado, completamente estraçalhada virando um dragão celestial. Isso perturba, tá? Isso é pra ter pesadelo com essa mulher aí, mano. Vivi dragão celestial, pelo amor de Deus. Bom, mas é isso. Acima de tudo, eu espero que você tenha se divertido, gostado desse vídeo, cheio de bombas aí que Eiichiro Oda trouxe pra gente. E é nóis. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!